Aqui o escritor Dias Campos, de São Paulo, Brasil, e quero dizer que é uma grande honra e um enorme prazer participar deste evento literário. L'articolo 3 della nostra Costituzione riconosce pari dignità sociale e uguaglianza davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di condizioni personali e sociali. La Repubblica è incaricata di rimuovere questi ostacoli. Come detto, quindi, la Repubblica deve assolutamente rimuovere questi ostacoli per il rispetto della nostra Costituzione. Tuttavia, l'arte contemporanea denuncia che questi ostacoli vi sono ancora oggi. Sono soltanto resi invisibili, un po' come il soffitto di cristallo. Nella tua opera, come affronti questa tensione tra l'uguaglianza dichiarata, cioè la legge scritta, e la distorsione della realtà quotidiana? Muitos direitos só estão no papel. Como se diz aqui no Brasil desde a época do Império, é uma lei para inglês ver. No entanto, cabe a nós outros, os jurisdicionados, cumprir a lei em seu sentido mais amplo, visando ao bem geral. E isso é respeitado muitas vezes, mas por aqueles que já possuem uma moralidade suficientemente desenvolvida. E como sou escritor, não abro mão dessa igualdade entre direitos e deveres nas relações entre os meus personagens. Spesso si confonde l'uguaglianza dei diritti con l'omologazione al modello maschile. Dove traccia la tua opera la linea di confine tra il sacrosanto diritto alla diversità di genere e la lotta per l'uguaglianza nelle opportunità? È possibile essere diverse ma ugualmente potenti nell'arte e nella società? Como escritor, imprimo às minhas personagens femininas a mesma capacidade, o mesmo talento, a mesma criatividade que as masculinas, uma vez que não compreendo como poderia ser diferente. Esiste ancora una forte resistenza nel vedere la donna al di fuori del ruolo di generatrice e allevatrice. In che modo il tuo lavoro artistico cerca di scardinare questa convinzione arcaica, proponendo invece un'identità femminile che rivendichi il diritto all'ambizione, alla creatività e alla partecipazione pubblica, sganciata quindi da questo dovere alla cura? Para mim, seja na literatura, seja no mundo real, quem deve vencer, servir de exemplo ou sobrepor-se a outrem será aquele que tiver competência, dedicação, resiliência, mérito. Seja homem, mulher, jovem, adulto ou idoso. Portanto, não importa qual seja a área que pertença ou a que se dedique. Técnica ou belas artes, fará diferença quem for mais competente, criativo, original e dedicado. Perché, secondo la tua visione d'artista, la figura maschile fatica così tanto a evolvere e a riconoscere nella donna un interlocutore paritario che non sia mediato dal ruolo familiare? La tua opera offre uno spunto di riflessione o una provocazione rivolta specificatamente allo sguardo dell'uomo? Está no orgulho ferido masculino a resposta a essa questão. Nos meus textos, romances, contos ou crônicas, os pensamentos e as ações dos personagens já contêm nas entrelinhas a mensagem moral de igualdade e principalmente da meritocracia. Se nel Medioevo la pietra di Gubbio era il limite fisico di una clausura o di un ruolo domestico, qual è oggi la pietra invisibile che impedisce una reale parificazione? Nel tuo linguaggio artistico questa pietra viene abbattuta, trasformata o semplicemente mostrata nella sua ingombrante presenza? Esta tem a ver com a anterior. No entanto, acrescento que o egoísmo anda de mãos dadas com o orgulho. E eles são as verdadeiras chagas da humanidade. Nesse sentido, quando escrevo, não deixo de alfinetar esses vícios morais, mas deixo ao leitor a liberdade de se posicionar. Passo então a ler o meu conto, uma vez que não sou poeta. Intitula-se E a Porta se Abriu. Se tivermos um sonho, devemos persegui-lo, pois o máximo que poderá acontecer será dar certo. Essa frase de minha autoria representa a filosofia porque sempre me guiei.
Por força disso, hoje tenho o privilégio de compartilhar com todos um fato ímpar que me aconteceu. Desde a adolescência, percebi que o escrever e eu seríamos um só. Restava-me, no entanto, decidir entre duas lindas primas. A poesia, loira sensível, fazia-me devanear a cada vez que lhe escutava a voz melíflua. A prosa, morena fogosa, levava-me à ebulição, tão só lhe fixava as curvas enigmáticas. Oh, dúvida lancinante! Resolvi então pedir ajuda a um dos meus preferidos e fui me consultar com Voltaire. O iluminista, que lá do Empírio já pressentira o meu dilema, não precisou de nenhuma anamnese para me nortear a escolha. Com a habitual perspicácia, pegou do seu conto A Princesa da Babilônia e relembrou-me que a verdadeira poesia é natural e harmoniosa, e que tanto fala ao coração como ao espírito. Ora, longe de me melindrar, essa luz me fez reconhecer a distância que em mim havia entre a efêmera poética da puberdade e o imorredouro dom dos poetas. E me enamorei de vez da morena. A escrita, incipiente que fosse, por óbvio mais agradável ao meu ego do que aos poucos leitores para quem não me fazia de rogar. Esses, na maioria, pertencentes à parentela. Mesmo assim, não me deixava abater, pois, como disse, o sonho tem que ser perseguido. E seguia com as minhas garatujas. Certa vez, quando cursava o então terceiro colegial, os professores de português da escola onde estudei, o glorioso Colégio Bandeirantes, tiveram a ideia de compor uma coletânea de contos escritos pelos alunos. Ora, disse para mim mesmo, eis aí a minha chance. É fato que num primeiro momento fiquei eufórico quando soube que a minha história tinha sido pré-selecionada. E mais deslumbrado fiquei quando a colega da perua escolar, por quem arrastava um caminhão, me recobriu de elogios a mim e ao meu texto. Agora não me lembra se o fora que levei foi antes ou depois de constatar que o meu conto não entregara aquela coletânea. Recuperado do duplo desengano, só me restava seguir adiante. Os nãos, contudo, assomavam, mormente quando passei a tentar os concursos literários. Foi aí que divisei um caminho mais seguro. Era preciso devorar os clássicos para aprimorar a minha técnica. Interessante mencionar, e digo isto cheio de orgulho, que essa rota era-me inata. Ninguém me incutiu. E quão grato fiquei quando, lendo também biografias, descobri que Fielding e Balzac sentiram a mesmíssima necessidade. O gosto pela leitura, os monstros sagrados da literatura universal, o conhecimento que o direito me proporcionou, tudo, enfim, me ajudou, e muito, a que a prosa em mim se aperfeiçoasse, se acrisolasse. A propósito, fiquei muito estimulado ao saber do percurso porque passaram vários autores consagrados do passado e contemporâneos, pois que cursaram primeiro as ciências jurídicas para só depois se dedicarem ao ofício de escritor. E o tempo seguiu sem pressa. Formei-me na faculdade, passei na Ordem dos Advogados do Brasil, advoguei, conquistei o título de especialista em Direito Penal pela Escola Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo. Lecionei por 7 anos na Universidade Paulista, Unip. Escrevi livros e artigos técnicos. E jamais abdiquei do meu sonho. Aliás, este provérbio japonês, e que também espelha o meu âmago, a perseverança, acabou por fincar raiz na minha cabeceira. Cair 7 vezes, levantar-se 8. É claro que nesse meio tempo fiz o que a sabedoria popular recomenda a uma vida plena. Cheguei a comer abacates do pé que eu mesmo plantei. Sou confessadamente um pai babão de um garoto de 6 anos. E o primeiro livro que escrevi foi um romance épico histórico, nos moldes de Sir Walter Scott. E com apenas
117 itens de bibliografia. Esta última conquista, com efeito, ter-me-ia levado à plenitude. No entanto, por problemas alheios à minha vontade, fizeram-me propor um distrato, que foi acerto. E todos os direitos me foram devolvidos. Assim, e sem dúvida isto é subjetivo, a realização que pensara ter alcançado, como que deixou de existir. Como se alguém me tivesse furtado uma meia porta lateral de um valioso tríptico que tanto cobiçara. Que se busca a reedição, resolveriam uns. É fato que a almejo. Todavia, a consagração da minha prosa acabaria chegando por um meio até então impensado. A ousadia. Ora, pensava comigo, por que não arriscar? Por que não confiar na minha capacidade, no meu talento como escritor? E relembrava a minha filosofia de vida. E pesquisei e esperei, pois a porta finalmente se abriu em 2010, com a convocação para um concurso literário de âmbito internacional, o Concurso Mundial de Cuento e Poesia Pacifista, e que foi dividido em várias categorias linguísticas para uma equânime apreciação. Pacifismo? Mas quem nos dias de hoje se interessaria por algo tão improdutivo, tão pouco lucrativo? Pois centenas de escritores do mundo inteiro a ele se entregaram, a ele se dedicaram, e com toda a pureza de sua arte. E qual não foi a minha surpresa quando, lendo certo dia os meus e-mails, notei que um deles vinha em espanhol. Tive que ler e reler, não para entender a mensagem, mas para acreditar que, na modalidade conta em português, fora eu o vencedor daquele certame. Algum prêmio em dinheiro? E quem haveria que patrocinasse com numerário um concurso pacifista? No entanto, a alegria de ter participado e pela primeira vez de um concurso internacional e de ter sido vencedor, isso não tem preço. Ademais, e como essa vitória não bastasse, inscrevi o mesmo conto em um outro concurso, o primeiro concurso literário Oliveira Caruso de 2011, na categoria Poesias, e obtive a medalha de ouro. Seria coincidência? Creio que só com relação à minha filosofia de vida, pois o título do conto é Nunca Desânimo. Espero que tenham gostado. Um grande abraço.